Galera, sejam muito bem-vindos ao nosso Tempo de Mesa. Um bate-papo regado a muito... Aprendeu, né? Há muito café e algumas histórias que eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Hoje, você vai perceber que o nosso cenário está um tanto quanto diferente. É isso aí, ó. A Casa Digital veio com força e falou, não vai ser só café. Hoje nós vamos ter quitutes para desfrutar enquanto nós conversamos. Tenho o prazer e a alegria de estar recebendo a minha amiga Aline Prado. Prazer, boa noite, pessoal. A gente tem muita coisa aqui para conversar, né? E eu estou muito ansiosa para poder contar para vocês um pouquinho de toda a minha trajetória aí. Eu lembrei de uma coisa. Seu pai tá no débito comigo. Aí, ó, pai, ó. Certa feita, seu pai trabalhava no Rio, né? Sim. Eu tava vindo, eu e Jéssica, umas 11 horas da noite, assim, passando uma rua, eu vi seu pai. Pá, seu pai anda rápido pra caramba. Muito, meu Aí eu Deus. falei, caramba, o que o seu André tá fazendo por aqui essa hora? Aí fui, dei a volta, dei uma carona a ele. Ele me prometeu um peixe ali. Ai, meu Deus do céu, esse negócio de prometer e não cumprir, ó. Seu André, cadê meu peixe, seu André? Um beijo no seu coração, cara maravilhoso. Ai, Mas demais. creio com a fé que eu tenho em Deus que um dia eu vou comer esse peixe. Ai, meu Deus do céu, foi uma indireta, hein? Uma indireta não, foi uma direta aqui agora. Você que está aí nos assistindo, já quero pedir a você para estar dando joinha, para estar aí curtindo a nossa live, para compartilhar. É muito legal quando a gente compartilha, porque a gente mostra para o Instagram, para o YouTube, que o que está rolando é algo muito legal e vale a pena ser compartilhado. Então ajuda a gente. Ajuda a gente nessa missão e compartilha, manda pra geral, chama todo mundo pra vir tomar esse café. Você já preparou o café? Não, então não sai daí. Não vai fazer café agora não, espera mais um pouco, espera pro final. Porque vai ser muito legal. E é engraçado porque a Aline tá aqui e quem olha, né, uma menina nova, uma menina aí com a carinha, não vou falar de criança, mas de adolescente. Pô, sei que é pior, né? A Aline tá aí no mercado, né? Fazendo marketing digital, trabalha com empreendedores, uma menina tão nova. Fala um pouquinho aí da Casa Digital pra gente. Então, tem muita coisa para contar, mas eu prometo que vai ser bem resumido. Então, eu estudei publicidade aqui em Cabo Frio, na Universidade Veiga de Almeida. Na verdade, eu não sou daqui, sou do Rio. A maior parte das pessoas acham que eu nasci aqui, mas eu nasci no Rio de Janeiro. Vim pra cá, tinha uns 13 anos de idade. E aí eu comecei aquela busca, né, de adolescente jovem, o que eu vou ser quando crescer, cismei com veterinária, mas tem um pavor de bicho, tenho medo. Tudo que rasteja me dá nervoso, não dá pra mim. E aí eu comecei essa busca, né, por o que eu vou ser quando crescer, o que eu quero ser. Nunca tive o sonho, assim, desde pequeno, de ter o meu próprio negócio. Foi algo que realmente foi gerado ao longo da minha caminhada. Qual era seu sonho? Meu sonho era ser veterinária, era veterinária isso. Mesmo? Exatamente. Não tinha outra coisa? Não tinha outra coisa. Eu acho que na minha época... Nossa, não é tão longe, né? Na minha época. As meninas que estudavam comigo na minha infância, quase todas elas queriam ser veterinária. Eu acho que era moda daquela época. Todo mundo queria ser veterinária. Só que eu não tinha dimensão do que era ser uma veterinária, né? Então, ao longo dos anos, eles foram se passando. E eu comecei a ver que eu não queria aquilo ali. Porque não combinava comigo. E aí, eu vim para Cabo Frio, comecei a estudar aqui. E conheci uma pessoa que já fazia publicidade, se tornou uma líder minha. E é a minha melhor amiga até hoje. Ela mora nos Estados Unidos, já vai fazer acho que 7 anos, mais ou menos. E ela me chamou para fazer parte de uma gravação de um trabalho na faculdade dela. E ela fazia publicidade, aqui na Veiga. E quando eu entrei na faculdade, criança andando na faculdade, né? Eu tinha acho que, 15 anos quando eu fiz esse trabalho com ela. E eu entrei na faculdade e fiquei, caraca, que isso aqui, que top. Aí entrei no estúdio da faculdade, aquele negócio de gravação de câmera. Eu falei, caraca, eu quero um negócio desse, cara. Eu quero trabalhar com isso. Nem sabia que era publicidade direito, porque eu era muito nova. E ela começou a me incentivar. E eu comecei a fotografar. Fotografava muito casamento em Arraial, morava em Arraial na época. Vinha muito casal de fora, tipo de Minas, de outros estados, só para fotografar na praia, mini cerimônias, né? Que era a moda da época.
E aí eu me encontrei na fotografia e ela, cara, você tem tudo a ver com publicidade, que não sei o que e tal. E aí eu comecei a me interessar por essa área, mas ao mesmo tempo eu também gostava muito de psicologia, que, na verdade, tem um pouco a ver, né? Porque dentro do marketing e tudo mais, a gente estuda a mente do consumidor e tudo mais. Mas, querendo ou não, o trabalho é bem afastado um do outro, né? Sim. É só uma das partes dentro do marketing. E aí, eu comecei a estudar para fazer Enem, vestibular e tudo mais. E a minha prioridade era publicidade. Porém, eu tinha a segunda opção, que era psicologia. Se eu não passasse por publicidade, eu ia para psicologia. E aí, eu consegui uma bolsa e entrei, comecei a estudar. E assim, logo no primeiro período, eu literalmente me encontrei. Eu falei, caraca, é isso que eu quero e é isso que eu quero seguir. Já faz uns 5 anos ou mais. Eu comecei a estudar em 2015. Caramba. A minha turma foi de 2015 e aí eu comecei a estudar e, tipo assim, não era o que é hoje a internet. Não é, nem chega perto do que era. Sim. Ainda mais evoluiu muito rápido, né? muito. E a pandemia ajudou a acelerar de uma forma, assim, absurda. O que ia demorar em mais uns 5 anos para crescer, em 2 anos cresceu. 5 ou mais. A gente vê aí hoje a questão do metaverso, né? Esses bonecos digitais que estão em alta das marcas. Essa semana até foi lançado a boneca do Leite Moça. Não sei se você viu. Tudo digitalizado e era algo que era muito mais para o futuro. E Sim. a pandemia ajudou a acelerar. Abreviou esse tempo, né? Sim. E engraçado muito. porque, assim, você realmente descobriu uma paixão, uma vocação, no momento que uma pessoa te convidou para fazer parte, né, de uma gravação ali, de um cenário. Essa interferência é muito interessante, né? Sim. Porque até ali, sua vida estava programada para um caminho. Né? De repente... Foi interrompido. É engraçado isso. E Mas... dentro da faculdade, dentro da faculdade de publicidade, um mundo de possibilidades. Na faculdade foi, assim, para mim, acho que foi a fase mais desafiadora da minha vida, porque, além de tudo, eu também sempre fui cristã, né? E preservar isso dentro da faculdade, a gente tem aconselhado muito os adolescentes agora em relação a isso. Cara, você precisa se firmar e buscar agora e ser, assim... tudo o que o Senhor espera de você e se entregar, porque o ambiente de faculdade é algo que realmente muda a sua cabeça. Você fica, caraca, é isso aqui que é o mundo? Porque, querendo ou não, é um pouquinho do mundo. Sim. Que a maioria das pessoas que estão ali, elas não servem ao Senhor. Então, foi uma fase muito desafiadora para mim em me manter firme, em fazer a diferença. Eu passei por várias situações na faculdade que me fez ver que, cara, valeu a pena realmente eu ter permanecido. Eu ser uma das poucas que fazia a diferença ali. Mas eu, assim, cada matéria que passava, eu me encantava mais e eu literalmente fui me encontrando dentro da faculdade. Essa guerra que você está falando aqui, viveu, né? Que todos nós, né, que fizemos faculdade, passamos por ela. Você conseguiu vencer, graças a Deus. Aqui você dá, né, essa vitória. Né, foi de uma criação cristã, foi de um relacionamento com Deus, foi realmente algo que você deixou de fazer por medo. Se você tivesse que... Eu sei que é difícil resumir e tentar explicar aquilo que a gente viveu, aquelas lutas, mas o que você coloca como fator determinante para você conseguir passar por essa situação? Porque a gente vê, e é algo muito notório, nos dias de hoje, muitos jovens cristãos entrando na faculdade, né, chegando lá, de repente, se desviando, ou os olhos se abrindo para esse mundo de possibilidades e não conseguindo se manter de pé. Se você tivesse que botar alguns fatores para você conseguir realmente ficar de pé, o que você colocaria? Principalmente, acho que a primeira coisa é minha família. Os meus pais, eles se converteram quando eu tinha 2 anos de idade. Então, eles me ensinaram a ter esse temor a Deus. Nunca me desviei, fui para o mundo, nunca experimentei nada no mundo. Mas o que eles me ensinaram, e foi o que eu decidi também manter na minha vida, né? Porque às vezes os pais nos ensinam, sim, o caminho que a gente deve andar, mas ao longo dele a gente fala, não, meus pais não sabem de nada, deixa eu ver como que é isso aqui. E por eles já terem gerado esse temor a Deus no meu coração desde pequena, e eu decidi dentro de mim que eu queria isso para mim, viver para o Senhor o resto da minha vida, para mim o que mais determinou foi realmente os meus pais, porque tudo que eu passava na faculdade, dificuldade, eu pedia conselhos a eles me ajudavam, eles oravam comigo, eles me direcionavam. Então, assim, isso fez total diferença nessa caminhada aí durante a faculdade. Cara, é muito legal o que você falou aí, porque esse diálogo, né?
Sim. Normalmente existe um tabu, né, de algumas coisas que não podem ser faladas entre pais e filhos. E quando o filho vai apresentar uma situação que está vivendo, existe aquele pré-julgamento ou até aquele afastamento, né? Sim. Esse diálogo é muito importante, né? E eu, cara, achei muito interessante que você falou, orava junto. Vocês oravam em cima das situações que você passava, né? Sim, e é uma das coisas, inclusive, que a gente tem falado muito com os adolescentes, esse relacionamento com pai e filho, porque quando a gente está nessa fase de adolescência e juventude, a gente acha que os nossos amigos sabem mais do que os nossos pais, e isso não existe, gente. Os nossos amigos, eles têm a mesma idade que a gente, eles estão passando pelas mesmas coisas, e os nossos pais, eles já tiveram a nossa idade, eles, de repente, já até passaram por coisas piores, e assim, eles com certeza são a voz da experiência, literalmente. Então a gente tem batido muito nessa tecla de seja amigo do seu pai, da sua mãe, porque na hora que você precisar, é eles que vão estar ali do seu lado sempre. Né? Família é a base, né? Exatamente. Aí uma menina dentro da faculdade, né, com um mundo de possibilidades. Você ali já imaginava ser uma empreendedora, ter o seu negócio? Então, não, no início não. Mas ao longo dos períodos, a gente teve uma matéria que era uma agência. Eu tinha que criar uma agência com um grupo de pessoas. E aí, dentro dessa criação, a gente tinha que ter logo com um nome, jingle, comercial. A gente teve que criar toda a estrutura de uma agência. E aquilo ali me encantou de uma forma que eu falei para as meninas que fizeram a matéria comigo. Eu falei, cara, a gente tem que abrir uma agência. Dentro da nossa equipe, a gente já tem, você é da parte criativa, você é da parte de copy, que vai fazer as legendas, os textos. E ali já me gerou um desejo muito grande de ter. Foi exatamente nesse período, nessa matéria. Só que aí elas falaram assim pra mim, tá doida? Que ter agência o quê? Que não sei o quê. E eu sempre fui muito dependente das pessoas. Eu sempre achei que eu não ia conseguir fazer as coisas se não tivesse alguém à frente, assim, me conduzindo. Não sei se é pelo fato de eu ter os meus pais sempre, né, dessa forma, assim, me guiando. Próximos, né? Exatamente. E eu nunca tinha tido essa experiência mais livre. Eu achava que eu não ia conseguir. Eu falei, caraca, se elas não querem, então nunca vou ter, porque eu preciso de alguém que, tipo assim, vá na frente e fale, você tem que fazer isso, isso e isso. E aí eu falei assim, caramba. E aquilo ali não morreu dentro de mim, mas me desanimou muito. Sim. E aí os períodos foram se passando. No final da faculdade, eu passei por uma decepção justamente com elas, porque elas abriram uma agência e não me chamaram. E a gente era amiga, assim, né? Colegas de faculdade. E eu falei, caramba, pra mim, né? Eu fiquei muito frustrada, que eu falei, gente, poxa, eu falei de fazer uma agência. E, assim, agora elas criaram e ninguém me chamou. E aí eu falei assim, caramba, realmente, acho que isso não é pra mim. E aí terminei a faculdade, né? Muito chateada, não permaneci com a amizade, infelizmente. E aí eu comecei a ter algumas experiências, na verdade, até um pouco antes de terminar a faculdade, voltada para a agência. Comecei a trabalhar em uma. Se o publicitário não tem uma agência, ele só vai poder trabalhar em outra, né? O que ele vai fazer? Não necessariamente. O que acontece? Porque se você não tivesse a sua agência, o que você faria? Ou seria funcionário de alguém? Eu seria funcionária de alguém, mas dentro da faculdade de publicidade, você abre um leque muito grande para designer gráfico, essa parte de audiovisual, trabalhar com cinema. Então, cada período tem matérias de vários setores da publicidade em si. Publicidade não se resume à agência de marketing. É uma das coisas, entendeu? Então, eu tinha várias oportunidades, né, de seguir outras coisas. Mas não era muito bem o que eu queria seguir. Então, eu comecei a ter experiências em outras agências. Na verdade, eu passei por 2 agências. Eu tive a experiência em uma e eu falei, caramba, eu gosto disso. Porque até então eu não sabia fazer um planejamento, uma linha editorial, estratégia para campanha. Eu não sabia fazer isso, porque na faculdade não ensina isso. Você aprende na prática. E eu falei, gente... E assim, na minha caminhada foi encantos, né? Eu fui me encantando pelas coisas. E eu falei, caraca... Só que eu ganhava muito pouco, isso me desmotivava muito. Eu falava, nossa... Mas você era uma funcionária até então. Eu era uma funcionária, mas eu falava, caramba, funcionário ganha tão pouco assim? Não é possível. E aí, depois disso, eu emendei numa sociedade de uma agência. Abri uma agência junto com uma menina que já tinha mais ou menos um projeto. Tinha até a identidade visual já pronta da agência. Foi uma sociedade, literalmente. A gente ficou mais ou menos, acho que 1 ano e pouquinho juntos. Mas aí eu comecei a descobrir algumas coisas e vi também que aquilo ali não era pra mim, não estava dando muito certo. Eu não estava conseguindo crescer da forma que eu queria crescer.
E eu achava que tinha que mudar muita coisa, mas sabe como é que é a sociedade, né? A sociedade, você depende de outra pessoa pra definir, bater o martelo. E a gente não tinha isso, enfim. E aí eu comecei a me incomodar muito e entrou a pandemia. Eu falei assim, eu ia casei no ano da pandemia, né? Pra quem não sabe, casei em novembro da pandemia, novembro de 2022. E eu conversava muito isso com o Lucas, eu falava, cara, eu ganho muito pouco, cara. Isso aqui não dá pra ajudar em nada. Não dá pra ajudar em nada. E eu falei, ó, eu vou seguir uma outra área, esse negócio de marketing não tá dando, já passei por uma agência, ganhava muito pouco, tô nessa sociedade, não tá dando certo. E aí, eu desisti, literalmente. Falei, ó, não vou seguir mais essa área do marketing, aqui em Cabo Frio é muito ruim. Eu já tinha planos para ir para fora, assim, e São Paulo e tudo mais, mas Deus me agraciou com a presença do Lucas na minha vida. Meu Deus do céu. E aí eu não tinha mais como ir embora, né? Então eu falei, caraca, eu vou ter que me virar agora aqui em Cabo Frio, não tenho mais o que fazer, não tenho opção. E aí eu desisti. Foi quando eu saí da sociedade. E aí eu falei, cara, eu não quero mais seguir o marketing. E tava muito em alta esse negócio de trader esportivo, mercado financeiro e tal. Eu falei, Lucas, cara, eu vou estudar pra isso aqui tá dando dinheiro, olha só, as pessoas estão ganhando dinheirão. Você parou de olhar pro sonho e começou a olhar pro dinheiro. Exatamente. Literalmente, porque eu tinha que trabalhar, tinha que ganhar um dinheiro pra ajudar meu marido. Porque eu ia casar. Então eu deixei, na verdade, o sonho e foquei na necessidade, né? Que era suprir ali em questão financeira. E aí eu comecei a estudar, comprei um curso e tal. E aí eu comecei a operar, assim, eu falava, gente, eu não sei, cara, que eu não entrava na minha cabeça. Quando eu acho que vai subir, desce. Porque eu também já estudei tudo mercado errado, financeiro. Gente, eu falei, e, cara, chegou um um momento que eu pensei assim, ó, sem brincadeira. Eu vou fazer o contrário do que eu tô pensando. Ai, porque assim, quando era pra comprar, que eu tinha certeza, o negócio caía, era pra vender. Quando era pra vender, que eu vendia era pra comprar. Eu pensei assim, então é o seguinte, quando eu pensar uma coisa... eu vou fazer outra. Eu não tenho equilíbrio pra isso. Eu falava, Lucas, cara... Aí eu perdi R$100 e fiquei revoltado. Falei, não quero mais isso pra minha vida, Lucas. Pô, Lucas, perdi R$100, Lucas. Eu já não tô trabalhando. Perder R$100 é muita coisa. E aí... não durou nem um mês eu fazendo isso. Um amigo de Lucas, que é um amigão nosso, assim, tem uma gratidão por ele eterna. Inclusive, a gente auxilia muito no marketing dele hoje, que é o Eleandro, do Estúdio Mais Vida. E, ó, fazer um merchan. Quem quer malhar, Estúdio Mais Vida, Eleandro é top. Eu conheço o Eleandro lá conhece, né? de uma outra academia, né? Eu ia falar de uma outra academia. De uma outra academia, gente boníssima. Um abraço aí pro meu amigo Leandro. Ele é top. E aí, do nada, assim, ele já sabia que eu trabalhava com isso, mas que eu tava em sociedade. Ele conhecia a menina da sociedade também. E ele falou, amiga, me mandou mensagem, te indiquei pra um cara aí, pra você fazer o marketing. Eu falei, pô, Leandro, mas eu não... Ele, não, cara, que fulana, esquece fulana. Pô, pega você, cara. E ele não... Assim, ele me chamava de amiga, mas a gente não tinha uma amizade. A amizade que a gente tem hoje, a gente não tinha. Sim. A gente não tinha essa proximidade. Então, me chamou muita atenção, porque, assim, eu vi Deus usando alguém que não era próximo de mim. Sim. E que falou assim, cara, vai. E aí, quando a pessoa me mandou... Isso era um domingo à noite, foi depois do culto. Já era 10 e pouca da noite. Aí, o tal indicado me mandou mensagem. Aí, eu comecei a conversar com ele. Eu falei, mas qual é o seu negócio? E aí, ele me mandou o Instagram. E aí eu vi que era o Johnny Brown, né? Mais um merchan aqui, ó. Tô fazendo várias divulgações aqui. Aí, ó. Vou começar a coletar patrocinador pra cá, aí, ó. Isso aí. Falar em Eleandro, eu tenho um recado pra você que gosta de corrida. Dia 4 de setembro. Rapaz, eu me meti no problema. Eu vou, hein? Eu me meti no problema danado, né? Eu vou ter que ir em Leandro. Leandro, fazer uma permuta aí. Por quê? Menos de um mês. Porque eu falei que ia correr. Ai, só que assim, menos de um mês eu acho que não vai dar. Então aqui eu estou... Caminha, pelo menos, a boa intenção. Eu vou vale, caminhar né? a boa intenção. Você que gosta de corrida, mas se não corre, você que quer caminhar, quer participar dessa data tão especial com a gente, 4 de setembro, nós vamos ter uma corrida pela vida aqui no Seica. Vai ser incrível, uma estrutura realmente muito legal, vai ter premiação, medalha. Então, entra no Instagram do SEI de Cabo Frio, pega todas as informações, se inscreve, porque eu tenho certeza que vai ser incrível, você não pode ficar de fora. Corrida pela Vida, dia 4 de setembro. E vai ter kit, né? Camisa, vai ter medalha. Medalha, para quem se inscrever. Isso, né? aí. Existem poucas vagas, porque foram disponibilizadas algumas, então corre lá. Depois nós vamos botar aqui na live também, onde você pode se inscrever.
incrível, Vai ser incrível, top. incrível, incrível. E a medalha não é só para quem vencer, né? Quem chegar em primeiro, Sim. segundo, terceiro, a medalha vai ser para todos que se inscreverem, porque você vai ganhar uma medalha de conclusão, Sim. né? Do objetivo alcançado. Isso Porque, é na top. verdade, dentro da corrida, você só tem que vencer você mesmo. É né? Não é verdade. uma competição. Então, fica aí esse convite para você. Aí, Leandro, ó, Aí, é. ó a possibilidade da gente falar. Preparar aí, ó, o atleta preparar. Galtinho. Meu Deus do céu. Ó, vai dar trabalho aí, Leandro. Vou ter que treinar uns 4 turnos. Dia todo. Aí, Leandro te indicou, né? Me indicou pra esse cliente. E você, na hora, deve ter ficado apavorada, né? Porque, eu falei, assim, cara, era não sei nem sozinha, cobrar. você já estava Exatamente. desistiu de um sonho e, de repente, vem a possibilidade. Exatamente. E eu falei, caraca, como que eu vou fazer? Porque eu não tinha funcionário, não tinha quem fizesse arte, tinha que fazer vídeo. E ele me mandou mensagem desesperado, porque tinha acabado de fechar mesmo tudo da pandemia. E ele não estava conseguindo negociar com a agência que ele estava fazendo um valor para ele conseguir manter. Então ele estava assim, literalmente desesperado. Ele, olha, eu só posso pagar tanto. E era justamente o valor que eu estava pensando em cobrar, porque eu estava iniciando sozinha, né? E aí, assim, no domingo, na segunda, eu já marquei reunião com ele, encontrei com ele, ele fechou comigo na hora. Foi, assim, tudo muito rápido. E eu vi, literalmente, assim, que era Deus me mostrando. Só faltava você se colocar na posição mesmo, porque eu já tenho algo preparado pra você. Amém. Você não precisa se esconder atrás de ninguém. Eu falei, caraca, Deus, agora não tem mais pra onde fugir, né? Pra onde eu irei? E aí a gente começou um trabalho muito pesado, porque só podia fazer delivery na época, né? Tava tudo fechado. E aí, na mesma semana, ele me indicou pra uma outra loja lá de São Pedro. E eu vou parar de falar os nomes pra não ficar divulgando tanto aqui. Mas me indicou pra uma loja de São Pedro de biquíni, que inclusive tá comigo até hoje, já tem mais de 2 anos com a gente já. Que legal. E o cara também fui lá na mesma semana, fechou, enfim, no máximo 2 meses eu já tava com 5 clientes sozinha. Então eu ia no cliente, fazia vídeo, editava vídeo, tirava foto, fazia arte, fazia planejamento, eu fazia tudo. E aí eu vi literalmente Deus mesmo nisso. E começou, né, na verdade, a minha trajetória. Não tinha nome, não tinha nada, meu contrato não tinha nome de agência. Não tinha nada, assim, de identificação. Cara, e o mais legal disso tudo aí, né, dessa construção da sua história, é que as coisas começaram a acontecer, né, quando você entendeu, primeiro, que não seria aquilo. Sim. Né, mesmo sendo o seu sonho. Segundo, que você, naquele momento, não precisava se escorar em ninguém. Sim. Né? O que Deus tinha para você era para você. Sim. Né? Isso é interessante porque na nossa vida nós somos assim, né? É. Normalmente aquilo que Deus tem para nós queremos nos escorar, condicionar. Só vai acontecer se fulano me A ajudar. gente tem muito Só medo, vai né? e essa relação direta é muito interessante, é muito legal. Então, de uma menina que estava estudando no mercado financeiro, agora tem uma agência sem Estudando nome, e perdendo dinheiro. tem uma agência sem nome, um contrato sem nome. Literalmente. 5 clientes e foi tudo muito rápido. E aí, isso era mais ou menos em julho. Eu ia casar no ano seguinte. Eu ia casar no ano seguinte, não. Foi no mesmo ano do meu casamento, né? 2020. E aí eu ia casar em novembro. Eu falei, caraca, Cara, como que que eu vou legal. fazer? Lua de mel uma semana. Irmão, foi levar notebook e lua de mel, se dividindo em lua de mel e trabalho ali. E chegou no final do ano, eu já tava com 10 clientes. E eu falei, Lucas, eu não consigo mais trabalhar sozinha. Eu preciso de pelo menos um estagiário me ajudando para dar início a essa equipe. E aí foi quando eu contratei a primeira estagiária em dezembro. Tudo no mesmo ano, assim, em 6 meses, tudo isso aconteceu. E aí a gente começou um trabalho. E aí a equipe foi crescendo, né? Hoje você está com quantos funcionários? Hoje, contando comigo, somos 8. Caramba, que legal. Sim. Quais os desafios? Você sendo uma menina nova, né, extrovertida, quais os desafios que você enfrenta por ser uma jovem empreendedora? Muitos, mas eu acho que o que eu mais enfrentava e continuo enfrentando, eu não sei quando isso vai passar, é justamente por conta da minha idade. Inclusive, toda vez que eu vou me arrumar para uma reunião, eu lembro de uma professora minha da faculdade, que ela é muito baixinha. E ela falou que ela passava muita dificuldade quando ela ia fazer entrevista de emprego, porque ela tinha que se arrumar, botar um salto, porque as pessoas olhavam para ela e achavam ela novinha. Ah, isso aí, pô,
olha só fulana, cara, olha só, parece uma criança. E toda vez que eu vou me arrumar para uma reunião, eu tento sempre fazer o que ela fazia quando ela ia para as entrevistas. Sempre se arrumar um pouco mais para parecer ser alguém mais velho. E ela falou que quando ela foi contratada mesmo pela faculdade, e quando a carreira dela começou, foi quando ela decidiu não fazer mais isso. Ela falou, ai, quer saber? Pô, tô me arrumando igual mais velha e as pessoas não estão me contratando. Não de tá nova, passando tá essa achando que é credibilidade. velha. Aí eu sempre lembro muito dela falando sobre essa situação da vestimenta e tudo mais. E é uma dificuldade que eu tenho até hoje. Algumas pessoas, elas não dão tanto valor, assim. Não é nem pelo meu tamanho, nem nada, não, porque eu acho que eu tenho tamanho de gente grande. Mas as pessoas falam que eu tenho cara de criança, cara de menina muito jovem. Eu sou jovem, né? Eu tenho só 26 anos. Mas algumas pessoas, elas realmente não têm respeito. Então, uma das minhas maiores dificuldades, assim, meus maiores desafios. Hoje, graças a Deus, a gente já cresceu, né? E quando eu começo a contar para o cliente, é uma das primeiras coisas que eu falo numa reunião, o tempo que a gente tem, o tempo que eu tenho de faculdade, para ele entender que eu não sou uma menina que tem uma agênciazinha, que eu sou uma mulher já que tem uma empresa. Então, na minha forma de falar ali, de me apresentar, eu já vou me apresentando como alguém realmente de autoridade. E a maioria das vezes, o feedback que eu recebo no final da reunião era: nossa, eu não esperava isso, caramba, você é uma menina tão jovem, já tem uma empresa assim. Então, tipo assim, eu meio que induzo a pessoa a pensar nisso, porque realmente é a verdade. Em cima da verdade, né? Isso é mais legal. Exatamente. Porque a primeira coisa que eu tenho que quebrar numa reunião é justamente isso. Porque a pessoa tá falando comigo no WhatsApp até agendar uma reunião e tudo mais, é uma visão, porque a pessoa nunca me viu pessoalmente, né? Então, e ela já gosta da conversa ali no WhatsApp. Mas pessoalmente, eu me imponho de uma forma... Aprendi, na verdade, a me impor, Sim. porque eu não sabia. Inclusive, eu passei por diversas situações de clientes realmente que me tratavam, assim, muito mal. Que eu, infelizmente, tive que eu mesma demitir, porque eu achava muita falta de respeito à forma que eu era tratada. E hoje eu já me imponho, já aprendi, né, na marra, a me impor. Não com prepotência, mas assim, fazer o cliente ficar assim, caraca, cara. Essa semana passada, retrasada, mais ou menos, eu fiz reunião com um homem, dono de uma empresa, algumas empresas, na verdade, em Cabo Frio e Búzios. E depois da conversa, no final, ele falou assim, caramba, você se vende muito fácil, cara. Caraca, pô, muito bom saber que tem pessoas com esse pensamento aí, porque eu dei várias estratégias pra ele, né? Fiz uma conversa, assim, bem profissional, que é o que eu tento sempre fazer, mostrar o meu conhecimento. E aí ele ficou encantado, assim, ele ficou, caraca, cara, parabéns, pô, eu não sabia que tinha pessoas assim como você aqui na região e tal. E as pessoas saem muito empolgadas, e eu saio mais ainda, né? Porque quem não quer também receber claro, o elogio? poxa. Não faço pelo elogio, mas assim... receber um elogio pra mim não é nem no sentido de meu ego, não. Sim. Que é no sentido de, caramba, a pessoa viu que eu realmente sou a linha profissional, consegui, né? exatamente. Eu consegui passar essa imagem pra pessoa. Agora você falou uma coisa interessante, né? Que você passou várias estratégias. Que estratégias são essas? Quando uma empresa te procura, o que a empresa está buscando? Então, na maioria das vezes elas não sabem, por incrível que pareça. E aí, quando o cliente vem, ele já vem falando assim, quanto que é para fazer um marketing? Alguns que não entendem nada. Porque acha que é só marketing, acha que é só fazer arte e jogar no Instagram? Sim. Algumas empresas... E às vezes me surpreende, porque são empresas grandes, não são nem assim... Empresas pequenas, não desmerecendo quem é pequeno. Sim. Mas às vezes o pequeno sabe mais do que o grande. E eu fico, caraca, às vezes uma empresa tem 20 anos. Pô, não sabe o que é um marketing. Vamos fechar essa parte, né, do marketing por hora e vamos voltar para o empreendedorismo. Para você, uma menina nova, qual a sua visão de empreender? O que é empreender? Gente, empreender é um desafio, hein? Meu Deus do céu. Empreender. Empreender, para mim, é você... Gente, que pergunta, hein? Caraca! Pô, eu falei sobre isso hoje. Falei, caraca, o que é empreender? Empreender, cara, abrange tanta coisa também, mas eu acredito que seja você investir naquilo que você gosta, naquilo que você sonha em ter. E você saber administrar isso, né? Não é só você iniciar, mas é você ter a constância. E acho que esse é um desafio, inclusive, de empreender, é ter a constância. Por isso que a gente vê tantas coisas assim que abrem e logo fecham, né? Porque não souberam ter administração, né, daquele negócio. Então eu acredito muito nisso, que é investir em algo que você
que você quer pra você, pra sua vida, que você gosta, e saber administrá-lo, né? Saber manter isso, que é um dos grandes desafios. E é o que eu faço hoje, né? Investir em algo que eu gostava muito, que eu queria, e tô mantendo. A gente já vai fazer aí no início do ano que vem, 3 anos já, de casa digital. Não de casa digital, porque no início era sem nome, mas depois virou casa digital. Inclusive, minha canequinha da casa digital, Dia da Mulher, a gente fez uma caneca personalizada. E eu acho que é isso. É investir em algo que você quer, mas saber gerenciar isso com muita sabedoria. E o empreendedor, ele não nasce empreendedor. Na verdade, nasce. Engraçado, alguns nascem, né? Outros vão aprendendo no caminho. Exatamente, foi o que eu engraçado aprendi. que, assim, é algo... E quando a gente fala de jovens agora, assim como você... E é muito difícil para mim falar assim como você, porque eu não posso mais me colocar nessa classe de jovem. Gente, esse dia eu entrei em crise. Porque eu virei tia já, tá? Porque eu pensei assim, cara, se eu morrer... Não vou falar, o jovem morreu, vou falar, um homem. Que doideira. Eu já tá pensando Tudo já isso por causa de uma TIM. Jéssica, né, tá querendo Tudo isso por causa de uma TIM. Que virou pra mim lá na loja, na nossa história, e falou assim, ô tio, cara. Ai, gente, eu quando também ela já falou tô ô tio, nível. Eu falei, gente, Nossa, mudou a visão que as pessoas têm sobre mim, não sou mais jovem. Meu Deus do céu. Não, mas agora eu posso falar que eu sou tia, literalmente, porque eu realmente vou ter um sobrinho. Então, tudo bem, mas, pô, ser chamado de tio dói, cara. Dói o coração, né? E assim, nós não somos preparados para isso, né? A gente não tem uma educação onde a gente seja encorajado. Sim. Eu conheço a história de várias pessoas que, em determinados momentos, decidiram, né, abrir uma empresa, ser realmente aquilo que sonharam e enfrentaram barreiras, desafios na própria família. Falar, cara, você é funcionário, Sim. Você já tem o seu emprego, aonde você tá bom, não precisa você ir para outro lugar, porque nós não somos preparados para isso, né? É muito uma coisa de coragem, né? E no meu caso não foi nem, o problema foi eu mesma, porque graças a Deus, assim, minha família sempre te investiu apoiou muito, assim, eu só consegui fazer faculdade porque eu consegui uma parte da bolsa e outra parte, meus X foram fiadores, né, do FIES, então hoje eu tô até pagando a faculdade, depois de estar formada já, mas se não fosse eles, assim, investindo, chegando junto também, não teria conseguido realmente. Meus pais que, caramba, vamos lá na agência, tem que fazer obra, tem que montar as coisas, tem que não sei o que. Eles ajudam, eles vão em tudo. Produção, já botei meu pai para ser modelo nesse Dia dos Pais. Foi modelo aí de um cliente nosso. Então, assim, me ajudou muito. E só faltava mesmo eu tomar essa atitude de, não, é isso que eu quero, e mãe, é isso que eu quero. E vale a pena ter essa coragem, né? Vale muito a pena. Quando é algo que é o sonho, né? A gente tem falado muito sobre sonho. Quando a gente sonha com alguma coisa, não é à toa. É porque a gente já gosta daquilo, é porque a gente quer ver realizar. E eu acho que é isso que tem que motivar a gente a realmente deixar o medo de lado e... Não, cara, eu quero ser isso. Não que ser um funcionário é ruim. Não estamos falando isso. Mas... você querer ter algo seu, você querer também almejar um cargo numa empresa, né? Sim, crescer. Exatamente. Se não quebrar os princípios, se não precisar passar ninguém para trás. Sim, cara, a gente tem que desejar isso. Exatamente. Como a gente começou, né, falando sobre vencer você mesmo. Sim. Você não precisa querer ser melhor que ninguém, você só precisa ser melhor que você. E o resto, Deus vai fazendo, né? As coisas vão acontecendo. Sim, e dentro depois que eu comecei com a agência, eu vi muito isso também dentro do mercado, né? Eu tive que vencer primeiro a mim para poder ter a coragem de abrir um negócio. Comecei a vencer essa questão da idade e comecei a vencer também a concorrência. E a concorrência, para mim, ela não é ruim. Não. Para mim, concorrência nunca vai ser ruim, porque ali eu vou ter um parâmetro de, pô, ó, fulano tá fazendo isso aqui, não, eu tenho que melhorar mais ainda. Sim. E as pessoas também poderem comparar, porque quando você tem um monopólio ali, né, só aquela empresa, você não tem a visão do que poderia ter a mais. Não existe aquela comparação. Não, eu vou ficar na casa digital porque, pô, eu fui em fulano, mas não gostei da casa digital. Eu gosto disso, quando o cliente fala, ó, fiz orçamentos, visitei outras agências e tudo mais, mas não sei, gostei de você. Eu falo, obrigada, Deus. Claro. Que gostou de mim, que gostou do trabalho que a gente já vem fazendo com os nossos clientes. Se a gente perceber, o nosso concorrente, no bom sentido da palavra, só nos estimula a ser melhores. Sim, com certeza. Né? E assim, é muito legal, porque, cara, tem mercado para todo mundo. Tem, para todo mundo. Gente, vocês não fazem ideia de empresas que eu tenho descoberto aqui em Cabo Frio, que eu descubro que eu falo, cara,
o cara não tem marketing. E aí, as empresas de marketing ficam brigando por um único cliente, podendo expandir para outros, sabe? E fora que a gente, com o marketing, por conta do digital, eu não preciso pegar só cliente aqui de Cabo Frio. Eu posso pegar cliente de São Paulo, posso pegar cliente do Rio, de outras cidades. Então, assim, é um mundo, um universo gigantesco. Se você fizer um trabalho bom de divulgação, você vai pegar cliente no lugar que você quiser, entendeu? Então, mercado é o que não falta, porque... Na verdade, não tem muita agência. A gente está precisando de mais, inclusive. Agora, saindo um pouco, né, do marketing, caindo na Aline Prado, influenciadora. A gente vê aí, né, nas suas contas do Instagram, muitas dicas também para pessoas, né? Sim. Se colocarem aí de uma forma mais visível, né, no Instagram, nas plataformas, né, redes sociais. Como é que é esse trabalho também? Por que você faz? Se não é da sua empresa, se você não gera nada com isso, por que você faz isso? Então, eu sempre tive o desejo, em tudo na minha vida, de sempre arrumar um jeito de ajudar as pessoas. O Lucas fala que eu não gosto de deixar ninguém para trás. E eu vi que eu estava recebendo muitas empresas assim que eram pequenas, eram pessoas que estavam iniciando, mas que ainda não tinham condições de pagar uma empresa de marketing. E aí eu falei, pô, Lucas, eu queria muito ajudar essas pessoas, cara, porque, pô, eu me sentia mal de... Eu não tinha como cair pro valor que a pessoa podia pagar, porque eu tenho uma equipe, eu tenho uma estrutura. E aí eu ficava com dó no coração de, caramba, eu quero ajudar e tal, até dava uma dica ou outra. E aí nasceu o Desejo, que inclusive é um produto que a gente vai lançar no final do mês, fica ligado aí. É um produto que a gente vai lançar no final do mês, que vai ajudar essas pessoas que estão iniciando, que fazem o seu próprio gerenciamento, criam o seu próprio conteúdo. E com a intenção, literalmente, de ajudar as pessoas. Então, eu iniciei com esse trabalho lá no meu perfil de forma gratuita e tudo mais. A gente vai ter a opção do produto digital, que é pago anualmente. Mas eu vou continuar trazendo ali. Inclusive, estou fazendo live toda segunda também. Cara, né? e é muito doido essa parada, porque assim... E tem, as pessoas você têm fala me mandado mensagem. Você fala de engajamento, você fala de umas coisas meio doidas, que assim, por exemplo, eu não sei. Não, eu não sei. O que é isso? Engajamento, essa questão de formas de postar, de mudança em plataforma. Que doideira são essas? Gente, a rede social meu Deus do céu, é um universo gigantesco. Nós teríamos que ter Caramba, mais um podcast só pra falar disso. Marcar, hein? Só pra falar disso. Vamos ter. Mas ainda mais o Instagram, ele tem mudado muito. E a gente tem percebido que ele tem se tornado parecido com o TikTok, né? Que é o concorrente dele. Eles agora até disseram que eu não vou... polêmicas e tiraram algumas atualizações. Mas o engajamento é tudo que envolve a interação do público com o que você está postando. Então, curtida. Existem uma regrinha lá também para você fazer um cálculo, que inclusive vou até gerar um conteúdo sobre isso. Mas se você for olhar nas métricas, você consegue ver quantidade de pessoas que visualizou, quantas vezes visualizou, que são as impressões, né? Às vezes um post seu, sei lá, 100 pessoas curtiram. Mas se você olhar as impressões, 700 mil impressões, porque apareceu para muita gente, apareceu mas, assim, várias vezes. Eu tenho sempre essa impressão. Quando eu olho... Eu tenho sempre essa impressão. Por exemplo, quando eu olho, às vezes coloca uma coisa lá, agora eu vou falar até do meu. Coloca uma coisa lá. Tem um número de curtidas. Mas quando eu olho o número de pessoas que visualizaram, eu falo, caramba, é absurdo. Por que tanta gente visualizou e não curtiu? Na verdade, não é tanta gente. O que acontece? As impressões é quantas vezes as pessoas viram. Então, sei lá, digamos que teve 100 curtidas. Teve 1000 impressões. Pode ser que essas 100 pessoas tenham acessado esse conteúdo várias vezes. Elas voltaram várias vezes no seu conteúdo, entendeu? Então, não necessariamente 1000 pessoas viram e 100 curtiram. Foi que várias pessoas, uma quantidade de pessoas, viu aquele conteúdo várias vezes, entendeu? E quando você tem uma relação ali entre curtida, comentários, o próprio Instagram, quando vê que o seu conteúdo está tendo um envolvimento legal, ele aparece várias vezes no feed ali para várias pessoas. Pode ser que, para chamar atenção, né? Entendi. Pode ser que a pessoa acabe não curtindo, mas a impressão ela é voltada para isso. Quantas vezes foi visualizado o seu conteúdo, não quantas pessoas visualizaram, entendeu? Então tem várias coisas lá, salvamento, compartilhamento. Isso é importante a empresa saber, né, dessas informações. Importante. É muito importante. A gente costuma acompanhar isso, e isso é bom porque quando a gente vê que um conteúdo ele não teve uma repercussão boa, eu já sei que esse conteúdo aqui eu não posso fazer de novo. Ou se eu for fazer de novo, eu vou transformar ele num outro formato. Por exemplo, fiz um conteúdo que é em carrossel. Pô, não teve um retorno legal, vou testar no Reels.
Aí eu mudo o formato dele, o mesmo conteúdo muda o formato dele pra ver se vai melhorar. E a resposta pode ser diferente. Pode ser diferente, que inclusive é a dica, né? O Reels, ele é hoje a ferramenta que mais tem dado visualização no Instagram. Depois dela é o carrossel, com aquele carrossel de 10 postagens, né? Quanto mais postagem tiver dentro do mesmo? carrossel, porque o que o Instagram Que faz? Tem um doideira. segredinho. O que o Instagram faz? Quanto mais arte tiver até completar os 10, é melhor. Porque o Instagram ele vai aparecer a primeira vez pra você, o meu carrossel pra você, com a capa. Aí você vai continuar mexendo lá, daqui a pouco vai aparecer essa postagem de novo na segunda arte. Aí você vai olhar e vai falar, ué, mas eu tava lendo esse carrossel. Aí começa a chamar a atenção da pessoa, porque parece que você tava rolando o carrossel e deixou de ler. Então, o próprio Instagram, ele vai mostrando pra você várias vezes o mesmo carrossel, mas com a arte diferente, pra chamar a sua atenção, entendeu? Então, assim, existem Que vários doideira. mecanismos dentro do Instagram Que doideira. que o próprio Instagram faz, inclusive, né? Tal do algoritmo, que o pessoal fala aí que é Exatamente. super na moda. Pô, Todo mundo gente. tem o código. Todo mundo. Não, e não existe código, tá, gente? Vou até dar uma Todo dica pra mundo vocês. acha que tem um Não código existe secreto. uma forma. Ai, que legal. Inclusive, Não existe essa forma? Não existe uma forma, porque cada semana ele tá de um jeito diferente. Hoje tá funcionando, o que tava todo mundo falando. Pra você ter uma visualização boa nos stories, apaga tudo dos stories. Não sei se você já ouviu isso. Não. Apaga tudo dos stories de manhã, posta uma pergunta com fundo preto. Isso vai melhorar seu engajamento. Gente, aconteceu isso um dia, depois nunca mais aconteceu. Entendeu? Então, assim, depende do que você vai usar ali, depende da pergunta, se envolveu, se não envolveu, se o conteúdo envolveu ou não. E essa questão do algoritmo tá mais relacionada com a pessoa que tá produzindo o conteúdo. Se o conteúdo ele não for bom, não adianta que o algoritmo não vai entregar, entendeu? Então, se o conteúdo for bom, logo naquelas primeiras horas as pessoas vão se envolver e aí o Instagram vai ver, pô, esse conteúdo é bom, o pessoal tá curtindo, tá Então compartilhando. descobre a partir do que tá postando mesmo. Exatamente. É tudo um teste, não existe fórmula. E aí é uma das coisas que a gente tem, assim, um trabalho para quebrar com o cliente, porque o cliente acha que, pô, é uma empresa de marketing, vai fazer um negócio bombar. Mas a gente não é especialista em todos os segmentos. A gente, quando pega um segmento novo, é um teste, cara. Vai ser com o tempo, vai ter que Exatamente. O trabalho de marketing, ele não é a curto prazo, ele é a médio e longo. Então, assim, é tudo uma descoberta, entendeu? Cara, É que tudo loucura. teste, inclusive no tráfego também. Faz um anúncio aí pra estourar. Não tem como. A gente tem que fazer iniciar, aquecer a conta, fazer um teste, ver que tipo de conteúdo as pessoas vão interagir mais, entendeu? Então é tudo uma estratégia. Não é só faz uma arte aqui, posta e dá resultado. Infelizmente, Cara. quem dera se fosse, pô, tá rica. Caramba. Falar em resultado, eu tenho uma dica pra você. Cafeteria Encontro. Pô. Aqui na nossa igreja, nós temos Top, hein? de segunda a domingo. Só não abrimos no sábado. Sábado é dia do descanso. Uma cafeteria funcionando a partir das 4 horas da tarde. Incrível. Muito top, gente. Café, o cappuccino, né? Pô, maravilhoso. Coisa maravilhosa, um pãozinho de queijo, ó. Pãozinho de queijo, a propaganda aqui na Lida, ó. Esse aqui é o algoritmo agora que eu liberei, então, ó, vai bombar. Pãozinho de queijo, um café quentinho. Vem aqui, um ambiente super agradável para você bater um papo, para você fazer negócio, para você trocar aquela ideia muito legal. Então, fica esse convite, venha conhecer a nossa cafeteria Encontro, tá bom? Maravilha. Estamos chegando, né, aí ao final desse nosso tempo de mesa. Uma dica preciosa que você daria para quem deseja empreender, para quem deseja realmente romper e sonha com isso, o que você, com esse pouco de tempo de experiência que você tem, você daria como conselho? Persistência, que é uma coisa que eu, inclusive, onde estava rolando o Instagram e vi um empreendedor falando isso, que empreender é persistir, cara. Porque na maioria das vezes não vai dar certo no início. Logo de cara. Tem coisas que você inicia e logo dá aquela estourada, né? A gente vê que, caramba, o cara criou um negocinho, iniciou um negocinho e já estourou. Mas nem sempre vai ser aquilo ali. Pode estourar na hora, depois dar uma queda, depois manter a constância. Então, a persistência é o que vai levar ao sucesso. Não tem, assim, outro segredo. E acreditar em você, né? Porque é o que mais importa. Essa é a minha dica. Quero agradecer a minha amiga Aline. Foi um prazer tomar esse café. Agora nós vamos desfrutar Agora que a gente vai dessa tomar um mesa. café, pô! Agora que nós vamos desfrutar dessa mesa. Dicas preciosas foram liberadas. Acredita em você. Acredita naquilo que Deus está gerando no seu coração. Você não precisa ser melhor que ninguém. Você precisa ser melhor do que você mesmo todos os dias. Porque vai dar certo. Por mais que hoje a gente ouve muita história, né, Aline? Sim. De pessoas que começaram mal,
né? Começaram assim, ali na corda bamba, pensando em desistir, e hoje conseguem desfrutar realmente de um tempo muito favorável. Muitas vezes esse tempo de dificuldade só é um aperfeiçoamento para aquilo que a gente vai conseguir lá na frente. Não existe segredo para o sucesso. É verdade. Mas o sucesso necessariamente passa pelo caminho da persistência. Sim. Então fica essa dica, acredita no que você tem, acredita no que já foi gerado e vai para cima, irmão. Não deixa que a opinião das pessoas seja maior do que aquilo que você acredita, que sua fé esteja em Deus em primeiro lugar, e em segundo, em você mesmo. Porque vai acontecer. Galera, muito obrigado por esse tempo de mesa. Foi muito legal. Desculpa, mas vou ter que comer tudo sem vocês. Foi muito legal bater esse papo aí com a Aline. Várias dúvidas. Nós vamos ter que um programa mais pra frente pra gente falar só sobre Instagram, quem quiser redes também, sociais. Me chama aí no Instagram, aí, me segue, @AlinePPrado. Pode me seguir lá. Tô fazendo live ainda esse mês de agosto, nas segundas-feiras, tirando dúvida da galera. E se quiser me chama no direct, vamos conversar. Isso aí. Vamos pra cima? Tá. Fica na paz, muito obrigado por esse café e até a próxima. Valeu! Tchau!